boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe nessa noite mais uma vez, para que tenhamos condições de compreender bem a mensagem que nos será transmitida pela espiritualidade maior na noite de hoje. Obrigado. O dia 1º de abril de 1984, ele marca a data do falecimento de um dos maiores expoentes da música no século XX, pelo menos para quem gosta, né? Da música black, da música soul. É a data do falecimento de Marvin Gaye. Quem não conhece ainda, procure conhecer a obra desse artista, porque era um artista sublime. Um grande cantor, um grande compositor, multi-instrumentista, um homem, musicalmente falando, muito à frente do seu tempo. Marvin Gaye, ele havia passado por uma série de problemas ao longo da sua carreira. Ele iniciou, fez sucesso, ficou muito rico, mas teve muitos problemas com drogas, abuso de álcool e outras drogas, e acabou perdendo tudo que ele havia conquistado. Pois nessa data, nesse ano de 1984, ele estava comemorando a retomada da sua carreira. O ano de 1983 tinha sido um ano fantástico para ele. A música dele havia sido a mais tocada nas rádios norte-americanas, ele havia aparecido em vários programas de televisão. Ele estava de novo fazendo um sucesso, havia recuperado a fortuna dele, morava numa bela mansão em Los Angeles, nos Estados Unidos. Estava tudo dando certo para ele. Ele havia largado o vício em drogas. Estava realmente numa caminhada que para ele parecia ser o ápice do que ele podia chegar. Mas ele tinha um sério problema. O seu pai também era um homem viciado em bebida alcoólica. Tinha grandes problemas com bebida alcoólica e quando bebia ficava violento. E essa violência era descontada na mãe dele. Então, ele tinha um grande problema com os pais. O pai agredia a mãe quando ficava violento, quando ficava bêbado, né? Quando bebia. E ele chegou em casa, então, nesse dia, e mais uma vez presenciou uma violenta discussão entre os pais. Presenciou o pai, mais uma vez, agredindo a mãe dele. E ele, como sempre, se enfiou no meio dos dois, apartou a briga, discutiu com seu pai. Só que dessa vez o desfecho foi outro. O pai foi até o quarto, pegou um revólver, voltou e atirou contra o próprio filho. Um único tiro, certeiro, no coração. Acabava ali a carreira desse grande artista. E pasmem, aí por uma curiosidade, uma coincidência bem macabra, por sinal, uma arma que o próprio Marvin Gaye havia dado de presente ao seu pai. Então o pai ainda matou um filho com um revólver que ele havia recebido de presente. E aí a gente não tem como saber por que uma pessoa que já tinha histórico de violência recebe de presente uma arma. Aí já não é, a gente não tem como saber, né, o que aconteceu. Mas por quê, né? Eu estou aqui falando, eu vim aqui falar sobre relações familiares e já começo com uma história como essa, de um final tão trágico. Porque provavelmente Marvin Gaye, com todos os recursos que ele havia adquirido aí ao longo da sua vida, ele poderia ter resolvido essa situação de uma outra forma. Não necessariamente ele precisaria ter ficado arrastando aquela situação por tanto tempo quanto ele arrastou. Ele podia ter tirado a mãe dele dali, ele podia ter tentado um tratamento para o pai dele, ele podia ter se mudado, ele podia ter feito qualquer coisa. Mas nós, muitas vezes, temos ainda essa mania de achar que a gente está ali para suportar tudo. Não, porque é família, eu tenho que suportar de tudo. É família, tem que manter junto, tem que manter unido, e tem situações que pedem afastamento e não união, essa é a verdade. Eu sei que é difícil para a gente entender, mas é a mais pura verdade. Há situações que o melhor que a gente pode fazer é se manter um pouco afastado, para que não aconteça um problema muito maior depois, como foi o que aconteceu com ele. Ele tinha outras formas de resolver essa situação do que manter um pai violento com a mãe dele, que era objeto dessa violência, alvo dessa violência, dentro da mesma casa. E assim como Marvin Gaye tomou essa atitude e acabou tendo um final trágico,
Chico Xavier tomou uma atitude diferente quando se viu numa situação não parecida, mas também numa situação de incômodo familiar. Nós que já estudamos, já ouvimos tanto falar da história de Chico Xavier, né? O que ele fez? Estava lá em Pedro Leopoldo, atendendo já centenas, talvez até milhares, eu não sei, de pessoas, e aquela situação incomodando a família dele constantemente. E ele recebendo reclamações todos os dias da família, porque isso está atrapalhando a nossa vida, porque essas pessoas estão aqui, estão dificultando a nossa vida, a gente não consegue mais andar na rua, é todo mundo pedindo ajuda, e não tem como, e falando na cabeça dele. O que Chico Xavier fez um belo dia? Levantou-se de manhã, pela madrugada, pegou um ônibus e foi para Uberaba. Um trem, né? Não era nem ônibus, um trem. E foi para Uberaba. Eu estava vendo aqui a distância de vir para cá, mais de 500 quilômetros de distância. Não é que ele foi para a cidade do lado, a 30 quilômetros, não. Ele foi para longe, para evitar qualquer tipo de aborrecimento com a família dele, porque ele entendeu que naquele momento a família dele estava atrapalhando o trabalho dele e o trabalho dele estava atrapalhando a família dele. Eu tenho certeza que Chico Xavier não deixou de amar a família dele. Não deixou de amar os irmãos, não deixou de amar o pai, os sobrinhos, nada. Ele tinha muitos irmãos. Não deixou de amar nenhum deles. Mas ele entendeu que naquele momento um afastamento era necessário para que ele pudesse prosseguir com o caminho dele. Eu não tenho notícia disso, mas eu não tenho dúvida de que se algum irmão dele, alguma irmã dele foi visitar ele lá em Uberaba, foi tratado com o mesmo amor e carinho, com o máximo de consideração que ele poderia dar para essas pessoas. Não foram destratados em momento algum. Ele só entendeu que para viver junto não estava dando certo. Que as coisas estavam caminhando para um ponto de não retorno. Então ele resolveu se afastar. Sozinho, foi para longe. A gente precisa entender que nem todo familiar nosso, nem todo parente consanguíneo nosso está na mesma faixa vibratória que a gente. E isso não significa que nós sejamos melhores ou piores do que eles. Significa só que em determinado momento da vida nós temos objetivos diferentes, nós temos visões de mundo diferentes, nós temos caminhos diferentes a percorrer e que precisam ser percorridos, nós temos novas histórias a serem construídas. E esses afastamentos, eles acontecem muitas vezes e a gente não percebe. A gente não percebe. Uma pessoa que está lá morando na casa dos pais, e está tudo bem, está morando com os pais, mas de repente conhece outra pessoa, se apaixona, resolve construir uma vida com essa outra pessoa, tudo muito natural. Não é um afastamento que acontece? É uma ruptura que você tem com a sua família. Você não deixou de amar os seus pais, aquela pessoa não deixou de amar a mãe, de amar o pai. Se tem irmãos, não deixou de amar os irmãos. Mas entendeu que naquele momento a história dela é num outro lugar, com uma outra pessoa. A história com a família continua, mas de uma forma diferente, menos intensa, muitas vezes menos próxima. Nós moramos aqui numa região, agora menos, eu sei, mas principalmente quando eu vim morar aqui, tem 20 anos já que eu moro aqui em Rio das Ostras, principalmente quando eu vim morar aqui, é uma região que é cheia de pessoas que tiveram um rompimento familiar para vir para cá, vieram para cá em busca de novas oportunidades, em busca de um novo emprego, em busca de um recomeço. Hoje isso é menor, já tem muito mais gente aqui que nasceu por aqui e que vive aqui. Mas é a história desta região, Rio das Ostras, Macaé, Cabo Frio também um pouco menos, mas também, é composta por pessoas que vieram para cá de outros lugares. Deixaram pais, deixaram mães, deixaram irmãos para trás. Muitos deixaram filhos para construir uma nova vida aqui, depois trazer os familiares para cá. E a nossa vida é assim, de encontros e desencontros. Eu sei que é difícil desapegar, tá, gente? E quando eu falo de desapegar, é o que eu estou dizendo. Não estou falando de abandonar, não estou falando de você nunca mais olhar para a pessoa, nunca mais ver. Mas entender que em determinados momentos da nossa vida, esse desencontro ele é necessário. E se a gente for falar de Jesus, como é que era a relação de Jesus com os seus familiares? Está lá no Evangelho. Jesus está pregando num lugar abarrotado de pessoas. Gente saindo pelo ladrão, não cabia nem gente lá dentro mais. Ele está lá pregando. E de repente alguém vai lá e fala com ele, Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora te esperando.
E Jesus olha para aquela pessoa e diz, mas quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Em verdade eu vos digo, todos aqueles que ouvem a minha palavra e a põem em prática, aí estão minha mãe e os meus irmãos. Jesus não amava a mãe dele, será? Por ele ter respondido dessa forma? Não amava os irmãos dele? Por ter respondido dessa forma? E quando eu falo irmãos, é irmãos de fato, tá, gente? Jesus tinha outros irmãos. Vamos tirar da nossa mente essa ideia de que Maria deu à luz estando virgem. Isso não aconteceu. Jesus tinha outros irmãos. Ele deixou de amar os familiares dele? É claro que não. É só a gente lembrar que no momento mais grave da vida dele, na hora mais complicada, ele está ali, pregado na cruz, falecendo já, o espírito já se desprendendo do corpo, depois de ter sofrido um monte, um bocado, toda espécie de sofrimento que um ser humano pode sofrer, sofrimentos físicos, morais, foi caluniado, uma coisa terrível. Ainda assim, ele olha e vê ali a sua mãe e vê João Batista, e vê João Evangelista. E o que ele fala? Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E a partir desse dia, João Evangelista levou Maria para morar com ele. E aonde ele foi, ela foi também. Quando ele se mudou para Éfeso, levou ela com ele. Lá ela ficou até o fim da sua encarnação. Então, no momento mais complicado, Jesus não se preocupou com a mãe dele. Quem é que ia cuidar da mãe dele? E elegeu ali João Evangelista para cuidar dela. Então, notem que Jesus não deixou de amar os familiares dele. Mas ele entendeu em um determinado momento que a vida dele era outra, que o caminho dele era outra. Não era viver em família, pelo menos não com os parentes consanguíneos. Teve ali 12 apóstolos ali que estavam servindo da intimidade dele. Quantos parentes de Jesus tinham ali? Nenhum. A Bíblia nem cita os parentes consanguíneos de Jesus, cita um só. Um, que nem caminhou com ele, encontrou com ele um momento só, que foi o João Batista. Encontrou com ele ali, às beiras do Rio Jordão, cumpriu o que tinha que cumprir, logo depois foi preso por Herodes, foi decapitado, e não viu mais Jesus depois daquele dia. Jesus amava profundamente também o seu primo João Batista, não tenho dúvidas disso. Mas naquele momento também Jesus entendeu que os caminhos deles eram separados, eram outros. E eu entendo, gente, nós temos essa necessidade de apego, é claro que temos, todos nós temos, eu também sou assim. Para mim também é difícil desapegar às vezes e entender que a nossa caminhada às vezes ela é individual. Mesmo que eu queria que aqueles que eu amo tivessem comigo o tempo todo, mas nem sempre vai ser assim. Não pode ser assim. Senão, como é que eu construo a minha história? Como é que eu estabeleço a minha personalidade, a minha individualidade nesse mundo? Se eu não fizer nada sozinho. Se eu ficar sempre amparado, agarrado na barra do meu pai, na barra da minha mãe, o tempo inteiro ali dependente de tudo e de todos para qualquer coisa. Eu preciso desses momentos para construir a minha individualidade, para me construir como indivíduo mesmo, como pessoa. Para eu saber o que eu quero da vida, o que eu desejo, o que eu necessito, para eu estabelecer também o que eu não quero para mim, que é muito importante saber o que eu não quero para mim. Às vezes é até mais importante do que saber o que eu quero, é saber o que eu não quero, o que não me serve, o que não me cabe, o que não pode fazer parte da minha vida. Agora, se eu deixo ou desejo que outras pessoas decidam tudo por mim, como é que eu vou descobrir essas coisas? Como eu vou descobrir quem eu sou de fato? A mitologia grega tem uma lenda que fala um pouco sobre isso. E eu gosto de mitologia grega bastante. Eu acho que esses gregos eles sabiam um bocado de coisa. E sabiam contar uma história muito bem contada. Sabiam inventar um negócio muito bem elaborado. E a mitologia grega fala do mito de Afrodite. Como que nasce Afrodite? Afrodite é a deusa do amor e da beleza. Na mitologia romana ela é Vênus. Mas a mitologia grega diz que Afrodite nasceu durante uma luta entre dois titãs, Cronos e Uranus.
Em determinado momento, Cronos corta os testículos de Urano. Que dor, né, gente? Meu Deus do céu. Uma operação sem anestesia. Essa parte do corpo de Urano cai no mar. Quando cai no mar, cria um maremoto, ondas gigantescas. Quando esse maremoto passa, surge uma ostra. Surge, do nada, uma ostra. E quando essa ostra se abre, é Rio das Ostras. Alguém disse que é Rio das Ostras. Podia ser. Poderia ser. E quando essa ostra se abre, surge Afrodite. No esplendor da sua beleza, no auge da sua capacidade sedutora, disposta a espalhar amor e a fazer com que os outros se apaixonem por ela, se encantem por ela. E vê se não é mais ou menos isso que a gente está falando aqui. De vez em quando, a nossa vida está uma confusão, ou de vez em sempre, quem sabe. Mas vamos fingir que é de vez em quando, a nossa vida está uma confusão. Está tudo confuso, uma correria danada, a gente não sabe para onde vai, não sabe para onde olha, não sabe o que vai fazer. E, de repente, é no meio do caos, quando parece que está tudo perdido, é que surge a nossa melhor versão. É que surge a nossa maior capacidade de resolver problemas e de resolver conflitos. É quando, finalmente, nós nos estabelecemos no mundo como um indivíduo capaz de cuidar de si mesmo. Capaz de se manter. E é nesse momento em que nós somos até admirados pelos outros. Nossa, mãe, ela fulano de tal tem uma vida tão confusa, mas olha só como é que ele consegue. Olha como ele consegue sair disso, olha como ele consegue lidar com isso. Mas não é assim. Às vezes a gente pega uma pessoa que está passando por um problema de saúde e a gente olha para aquela pessoa e a pessoa está plena. Está consciente do que está acontecendo com ela, mas não demonstra desespero, não demonstra raiva, não demonstra revolta, a gente admira. E fala assim, caramba, olha lá, a pessoa está passando por um problema de saúde, mas olha como é que ela está bem. Está melhor do que eu, que não estou com problema de saúde nenhum. Está mais tranquila que eu. Eu, no lugar dela, ia estar desesperado. Não é assim que a gente pensa muitas vezes? Porque Afrodite nos diz que é justamente nesses momentos de complicação que nós surgimos na nossa melhor versão. Que nós tomamos as melhores atitudes que nós podemos tomar. Muitas vezes é quando a gente pensa com mais clareza. Você olha e fala assim, daqui eu não tenho mais como sair. Parece quando você está encurralado. Você fala assim, daqui eu não tenho mais para onde ir. Para trás eu não consigo mais ir, eu já recuei o máximo que eu podia, agora é só para frente. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar também num momento em que eu esteja até um pouco sozinho, porque notem que a Afrodite ela não nasce, ela surge. A Afrodite não tem pai nem mãe. A nossa melhor versão não pertence a ninguém, senão a nós mesmos. Ela é nossa. Ela surge de nós. Não é ninguém que implanta isso em mim. Não é ninguém que coloca isso na minha cabeça. Não é ninguém que me ensina a ser dessa forma. Sou eu quem desenvolvo isso. Sou eu quem consigo me abrir para o mundo dessa forma. E por favor, gente, eu não estou aqui falando mal de família, não. Eu sei que quando vocês ouvem o tema, vai falar sobre relações familiares. Eu entendo que não era bem isso que vocês estavam esperando ouvir hoje. Se eu surpreendi alguns de vocês, eu me sinto muito feliz, porque essa é a intenção mesmo. É fazer a gente raciocinar. Família, lógico que é importante. Quem dera nós vivêssemos num mundo em que todas as pessoas viessem de células familiares estruturadas. Não estou aqui falando qual a concepção de família. Existem várias concepções de família. Mas quem dera essas várias concepções de família fossem bem estruturadas. E que todo mundo pudesse ter a oportunidade de viver num lar em que ela tivesse segurança de todos os sentidos. Segurança não só física, mas alimentar, emocional, educacional, psicológica. Infelizmente, a gente entende que esse mundo não é assim. Há um sem número de pessoas que vivem em lares totalmente desestruturados. E acabam se tornando adultos com mentes desestruturadas.
Porque lá na base não tiveram todo o apoio que deveriam ter tido. Eu sei que esse mundo é dessa forma. Então, eu estou falando, infelizmente, aqui para pessoas que vivem em lares, que vieram de lares estruturados. Porque essas pessoas estão preparadas para conseguir alcançar e encontrar a sua melhor versão. Essas outras pessoas também podem, mas é um pouco mais difícil, é um pouco mais complicado, porque elas não têm nem de onde tirar o primeiro exemplo. Porque os nossos pais, lógico, servem de exemplo. Lógico, nos ensinam como nós devemos agir. Em algumas oportunidades também nos ensinam como nós não devemos agir. Quando nós olhamos e falamos, não, isso daí não. E não necessariamente no erro, mas às vezes é uma atitude que você olha e fala, essa atitude não é para mim, essa atitude não me cabe, eu vou tentar seguir um caminho diferente. E eu tenho certeza, para quem é pai, que não é meu caso, ou mãe, deve ser bem complicado quando vê um filho seguindo um caminho que você não gostaria. Às vezes você olha e fala, mas está indo para esse caminho aí, não faz isso não. Vai quebrar a cara ali na frente, menino, ô miserável, volta aqui. E ele não quer voltar. Mas por que os pais fazem isso? Normalmente porque na idade desses filhos fizeram a mesma coisa e deu errado. Então eles já sabem que não vai dar certo. Que essa atitude não vai funcionar. Mas é o momento daquele filho se descobrir e fazer suas próprias escolhas e tomar suas próprias decisões. Porque nosso amor, e nós já amamos bastante, já amamos, mas o nosso amor, ele ainda está contaminado com um certo sentimento de posse. Ainda não é aquele amor que liberta e que dá àquele que é amado por nós a oportunidade de viver a vida dele da maneira como ele acha que tem que viver. A gente ainda está ali. É meu filho, é minha filha, é meu pai, é minha mãe, é meu marido, minha esposa, meu companheiro, minha companheira, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. É tudo muito nosso ainda. A gente não consegue entender que ninguém nos pertence, nós não pertencemos a ninguém, senão a nós mesmos. Que nós estamos aqui para viver junto e não viver pelo outro, ou esperar que o outro viva por nós. Mas é uma caminhada de complementos, de união de expectativas, união de caminhos. Eu entendo que para a gente que é espírita, quando fala de família, a gente pensa logo em mapa reencarnatório e resgate. Não, Alex, você está falando isso aí, que de vez em quando eu tenho que deixar para lá, eu tenho que deixar a pessoa aí. Mas eu estou com a outra pessoa porque eu tenho que resgatar. Na outra encarnação eu fiz um monte de bobagem com ela. E ela está aqui agora comigo, porque eu preciso melhorar, eu preciso recuperar essa relação. Realmente tem isso. A gente reencarna com alguém na nossa família, ou por afinidade, ou por resgate. Infelizmente, na maioria dos casos, é por resgate, e não por afinidade. O ideal seria que fosse sempre por afinidade. Vou encarnar com quem eu gosto, com quem eu tenho mais afinidade. Mas na maioria das vezes é por resgate. Só que esse resgate, essas coisas não funcionam da maneira como nós imaginamos. Nossa mente é muito imediatista até para isso. A gente acha que é assim. Prejudiquei alguém aqui nessa encarnação, na próxima já vem junto. É ruim, hein? Mas não vem mesmo. Isso demora. Isso é um processo. Porque quem disse que aquela pessoa que eu prejudiquei na encarnação passada vai estar preparada para estar comigo nessa agora? Essa pessoa está me odiando, gente, porque eu prejudiquei, porque eu, sei lá, roubei ela, matei, fiz um monte de coisa. Acabei com a vida dela. Vocês acham realmente que essa pessoa está disposta a ter qualquer tipo de entendimento comigo numa reencarnação logo à frente? Mas não está mesmo, gente. Isso demora, isso às vezes vai levar aí várias encarnações até que essa pessoa consiga, os dois, né, consigam abrandar o seu coração um pouco mais. E ainda assim é difícil. E ainda assim é complicado. Ainda assim tem a dificuldade, porque ninguém consegue nos irritar e nos tirar do sério como os nossos parentes, como aqueles que estão com a gente. Sabem exatamente aonde vão, o que falam.
E nós, da mesma forma, também sabemos exatamente o que dizer para tirar o sujeito do sério. Porque ainda está aquele resquício, mas não é tão forte quanto já foi. Não é mesmo. Já se passou muito tempo até que esses dois consigam estar juntos, até que um filho, uma mãe, um pai, uma filha reencarnem na mesma família ali, dois espíritos tão próximos reencarnem ali na mesma família. Então a vida não é imediata como nós gostaríamos que fosse. E ainda bem que não é, porque se fosse exatamente como eu gostaria que fosse, estava tudo errado. Esse mundo aqui não era um mundo primitivo ainda. A gente ainda estava lá atrás ainda, não tinha conseguido evoluir nem até onde a gente chegou. Porque tudo tem um tempo. Vocês imaginam, gente, há menos de 100 anos, não tem 100 anos isso, hein? Teve a Segunda Guerra Mundial aqui no mundo, o Holocausto. Os nazistas fizeram o que fizeram aqui. Hitler comandou isso tudo. Vocês acham que Hitler teria condição de já ter reencarnado aqui com a gente aqui? De buscar resgatar alguma coisa? Vocês acham que alguém, alguma daquelas pessoas que ele matou, que ele mandou matar, teriam condições de perdoar ele pelo que ele fez? As coisas terríveis, os crimes que foram praticados? É claro que não. 100 anos, gente. E não tem 100 anos. Mas 100 anos na história da humanidade não é nada, é um piscar de olhos, é muito tempo para mim, é muito tempo para nós. Mas para a história do universo, 100 anos não é nada, é um piscar de olhos, passa num segundo. Então as coisas não funcionam dessa forma. Não caminham com essa velocidade. As relações estão aqui para serem construídas, aprimoradas, aperfeiçoadas. E se no momento da caminhada a gente entende que essa relação já está indo para um outro lado, que vai ser prejudicial para os dois, o afastamento temporário é necessário. Mas quando eu falo de afastamento temporário, essa é a questão. Às vezes pode ser que não seja temporário só nessa encarnação. Pode ser que o temporário seja para retomar a encarnação depois, ou na outra, ou na outra. A gente não tem como definir isso. Não tem como saber. Então, nossa família é muito importante, é claro que é. É uma base sólida que nos ajuda a desenvolver naquilo que nós precisamos. Sim. Mas nós precisamos também entender que em determinados momentos da nossa vida nós teremos pensamentos diferentes. Teremos ideias diferentes. E a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Ou será que a gente vai ter que fazer igual o Chico Xavier? Pegar um trem para 500 quilômetros longe da casa dele e morar lá para conseguir fazer o que ele tinha que fazer, porque lá onde ele estava não estava dando certo. Vocês imaginam, gente, como é que deve ter sido para ele? Deve ter sido muito difícil, gente. Foi para um lugar que ele não tinha nenhum parente, não conhecia ninguém. Foi sozinho para lá. Eu nem sei como é que ele escolheu Uberaba. Se foi a espiritualidade, se foi Emmanuel que mandou ele para lá, ou se ele decidiu sozinho ir para lá, mas foi. Mas foi. Foi porque não estava dando mais. Foi porque não estava dando certo. E quantas pessoas elegeram a humanidade como a sua família? Quem já leu livros ou viu filmes sobre Nelson Mandela sabe como que o relacionamento com a esposa dele, com as filhas dele, era complicado. Era difícil. Porque elas não conseguiam entender o que ele estava fazendo da vida dele. Esse homem ficou preso 27 anos. 27 anos. Perdeu a infância das filhas. Quando saiu de lá, já tinha até neto. 27 anos depois. E quando todo mundo imaginou que ele ia ter uma postura de vingança, de perseguição, não. Ele sai de lá dizendo que queria perdoar todo mundo, que queria construir a nação do arco-íris, a África multirracial. Olha que loucura isso na cabeça daquelas pessoas. Que enquanto ele estava preso lá, continuaram sofrendo do lado de fora. Continuaram sofrendo perseguições. Continuaram sendo privadas de uma série de coisas. Aí, de repente, o cara sai de lá e todo mundo achando, bom, agora ele vai retomar uma postura agressiva. Não, estou aqui para perdoar todo mundo. Eu quero todo mundo comigo, eu não quero ninguém longe de mim. Brancos e negros, eu quero trabalhando juntos aqui no governo.
Então foi extremamente incompreendido pela família dele. E elegeu aqueles milhões de sul-africanos, independente da cor, da raça, da classe, do status social, elegeu aquela população inteira como sua nova família, passou a trabalhar para eles, quase que exclusivamente. Gandhi era casado, tinha filhos. Mas quando ele finalmente entendeu qual era o seu papel na Índia, ele também teve que deixar sua família consanguínea de lado por um tempo, para que ele pudesse fazer aquele trabalho que ele estava disposto a fazer, e teve sucesso. É um homem que conseguiu a libertação da Índia, provocou uma revolução na Índia. A Índia deixou de ser colônia da Inglaterra, sem disparar um único tiro. Um único tiro. Só mesmo através de passeatas pacíficas, de discurso, de longos jejuns, conseguiu uma comoção popular tão grande que a Inglaterra não teve outro jeito. A situação deles lá ficou insustentável. E aí eles libertaram a Índia. A Índia deixou de ser colônia inglesa. A gente podia ficar citando aqui um monte de gente. Várias e várias pessoas que tiveram atitudes como essa. E que com certeza nós poderíamos pensar, mas, poxa, você está falando desses vultos aí. Eu não faço essas coisas, eu não estou perto disso. Mas nós, dentro das nossas atitudes diárias, podemos também estabelecer para nós aquilo que é importante. Aquilo que é família. Aquelas pessoas que vão caminhar conosco de verdade. Aquelas pessoas que nós estaremos dispostos a ajudar sempre que precisarem. Essas também são nossas famílias, independente de serem parentes consanguíneos ou não. E aí é que está o amor, aí é que está a arte de libertar as pessoas a tomarem suas próprias decisões. E repito, deixar que o outro vá e tome suas decisões não significa abandonar. Mas deixa aí, deixa viver. Mas avisa. Ó, se precisar, eu estou aqui, hein? Pode ir. Você quer ir? Vai. Quer ir? Quer voar, passarinho? Voa. Mas, a hora que você precisar, eu estou aqui. Você tem para onde voltar. E deixa aí, gente. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que isso é complicado. Eu sei que é muito mais fácil falar do que sentir, do que agir nessa forma. Agir dessa maneira. Mas a parábola do filho pródigo também fala sobre isso. É muito interessante a gente pegar os detalhes dessa parábola. Porque quando o filho vai lá e fala com o pai, pai, eu preciso da metade da minha herança. Eu quero o que é meu porque eu estou querendo viajar, eu estou querendo sair, eu quero ir para longe. Pelo menos, pelo que Jesus fala da parábola, em momento algum aquele pai questionou o pedido do filho. Em momento algum aquele pai argumentou com ele, não, não vai, fica aqui comigo. Não, você quer? Toma, é seu, pode ir. E quando o filho voltou? Em momento algum também aquele pai questionou a atitude do filho. Em momento algum aquele pai virou para o filho e falou, mas eu sabia, né, que você ia quebrar a cara, né? Eu sabia que ia dar ruim para você, né? Você é um irresponsável. Estava aqui em casa, não fazia nada, como é que você ia conseguir administrar essa dinheirama toda aí fora? Não tem isso, gente. Não tem uma bronca. Não tem um puxão de orelha, não tem nada. Tem festa. Tem festa. E tem a repreensão do outro irmão quando reclama, mas pai, esse aí é um sequelado, um degenerado. Gastou o dinheiro todo. Eu estou aqui com o senhor o tempo inteiro. Nunca saí do seu lado. O senhor nunca me deu um cabrito para eu matar e comer com os meus amigos. Meu pai vira para ele e fala, mas meu filho, você está comigo realmente o tempo todo. Tudo que é meu é seu. Só faltou o pai falar para ele, não matou porque não quis, porque estava aí, era só pegar e matar, não tem que me pedir. É seu. Você está aqui, é seu. É seu, você não precisa me pedir nada. Mas o teu irmão estava morto e voltou a viver. Estava cego e voltou a enxergar. Estava perdido e foi encontrado. Essa é uma expressão de amor. Na parábola do filho pródigo, o pai respeita integralmente a decisão do filho, todas elas. Respeita a decisão dele ir. E na parábola diz que esse pai ficou apreensivo. Ficou apreensivo pelo filho que ia, mas não proibiu em momento algum.
e se alegrou e respeitou a decisão desse filho em voltar. Foi para ele um porto seguro. Foi para ele um porto seguro. Mas eu tenho certeza que esse pai não estava disposto a aceitar qualquer coisa que viesse desse filho, que é o que poderia acontecer se ele tivesse mantido esse filho ali. A tragédia, a revolta, a briga, a raiva, o ressentimento, as acusações, que é o que acontece muitas vezes. Repito o que eu falei lá no início, a gente tem que parar com isso de que porque é familiar, porque é parente, porque é filho, porque é mãe, porque é pai, porque é irmão, porque é namorado, porque é marido, esposa, eu tenho que aceitar qualquer coisa. Eu tenho que aceitar tudo que a pessoa faz e tenho que ficar quieto. Não, é minha obrigação, é minha carga. Gente, que isso? Eu não quero viver numa vida em que eu tenho que carregar a carga dos outros, em que a outra pessoa que está comigo é uma carga para mim. Também não quero que a outra pessoa me enxergue como uma carga para ela. Não, é minha carga, eu tenho que aceitar, eu tenho que fazer. Não tem jeito, é a minha obrigação. É lógico que se a gente tem uma pessoa que nós amamos, que está em dificuldade, a gente está ali para ajudar, está ali para apoiar, está ali para fazer o que for preciso. Mas não para tentar viver a vida dessa outra pessoa. Como se ela nos pertencesse, como se a nossa vida pertencesse a ela. Serão duas pessoas presas. Duas pessoas que não estão vivendo a sua vida na plenitude que podiam viver. Então a gente tem que entender, nem tudo a gente tem que aceitar, nem tudo a gente tem que fazer. Tem coisas que deixa o outro lá, quebrar a cara dele. Deixa. Às vezes é necessário, às vezes é o que vai fazer a outra pessoa se desenvolver de verdade. Parar de ficar impondo essas regras sociais que a gente nem sabe de onde elas vieram. Uma série de regras sociais que, sinceramente, eu não sei nem onde é que surgiu. Não sei nem de onde saiu. Mas a não ser 5.000 anos ou um pouco mais atrás, alguém, dizem que foi Moisés, escreveu numa tábua de pedra: honrai vosso pai e vossa mãe, para que longos sejam os dias na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Fantástico esse mandamento. E tem que ser cumprido mesmo. Tem que ser cumprido. Por aqueles que também foram honrados pelos seus pais, gente. Essa é a verdade. Tem gente que não é honrada pelo pai e pela mãe. Então, uma pessoa que teve uma vida equilibrada, que teve pais presentes, que deram a ela todas as possibilidades e dentro das suas condições de se desenvolver, de dar certo, de estudar, de conseguir depois uma boa colocação, de construir uma família própria, depois com tranquilidade, essa pessoa tem todos os motivos e tem até o dever de honrar o pai e a mãe. De que maneira? Sendo a melhor pessoa que ela puder. Sendo o melhor que ela puder na vida. Agora, eu posso falar isso para uma pessoa e a pessoa falar assim para mim: Alex, não tem como não. Uma mulher pode falar para mim: não tem como não, porque eu, quando era criança, meu pai me violentava. Eu sofri abusos sexuais do meu próprio pai. E olha, gente, infelizmente isso é mais comum do que a gente imagina. 70% no mínimo dos casos de abuso sofridos por crianças e adolescentes são de pessoas próximas. Pai, avô, tio, ou um amigo muito próximo da família que frequenta a casa. Então, essa pessoa pode falar isso para mim: meu pai me abusava. E aí ela vai dizer: eu não quero lá saber dele, eu quero saber de honrar esse tipo de gente. E eu vou falar o que para essa pessoa? Se ela não fizer isso, ela está no inferno? Não posso dizer um negócio desse, é uma crueldade. O outro vai falar assim para mim: Alex, eu não vou honrar minha mãe nunca. Eu falo assim: por que não? Porque minha mãe não me batia para me educar, não. Minha mãe não me dava umas correadas, nem umas palmadas, não. Minha mãe me espancava. Me quebrou um braço uma vez, me deixava amarrado numa cama, com fome, que acontece, me impunha castigos terríveis. Sabe, essa mulher me violentou, me espancou. Eu vou querer saber de honrar essa pessoa? E aí? O que eu vou dizer para uma pessoa dessa? Não tenho o que falar, gente. É claro que eu estou falando aqui de casos extremos, mas que acontecem com muito mais frequência do que deveriam acontecer. Acontecem ainda hoje. É o ano de 2025, gente. Ainda tem esse monte de gente sequelada no mundo.
que foi criada dessa mesma forma e perpetuou este comportamento violento depois. É isso. São comportamentos que vão passando de geração em geração. E as pessoas não se corrigem, não têm um fim. Então, não é para todo mundo que esse é o quarto mandamento. Não é para todo mundo que o quarto mandamento vai funcionar. Não é. É para quem teve uma vida ok com os pais. Para quem não teve, para quem passou por experiências terríveis, seria uma crueldade da minha parte exigir que essas pessoas vivessem também dessa forma. A família, ela é complexa. Tem uma série de complexidades. Viver em família é assim. É tentar entender a posição do outro. É tentar fazer com que o outro também entenda a tua posição. E é tentar estabelecer uma relação de respeito mútuo. Muito antes do que uma relação de amor, é necessário estabelecer uma relação de respeito. O amor vem depois. Mas primeiro estabelece-se uma relação de respeito. É um alinhamento de expectativas entre aquilo que eu posso dar e o que o outro espera receber. E do contrário, da mesma forma. Às vezes eu espero muito mais do outro do que o outro pode me dar. Às vezes eu estou com a expectativa de algo fantástico, mas naquele momento, naquela situação, a outra pessoa não pode me dar algo fantástico, ela pode me dar o básico. E que já vai estar muito bom. E já vai estar muito bom. E é difícil entender isso também. Que nem toda hora, nem todo momento as pessoas vão suprir e atender às nossas expectativas. Então são camadas e camadas de complexidade dentro desses relacionamentos familiares que nos levam a essa reflexão. O que é ser família de fato? E como tratar esses familiares? Essas pessoas que estão caminhando comigo ali, próximas a mim, o tempo todo, que me conhecem bem, eu conheço também, que conhecem minhas qualidades, mas também conhecem os meus vícios, conhecem meus pontos fracos. E que muitas vezes, no momento de desequilíbrio, desatenção, nós mutuamente utilizamos desse conhecimento dos pontos fracos para ferir um ao outro. É o resquício da vida passada. Podia ser bem pior, mas como passou bastante tempo até a gente se reencontrar, está um pouco mais amenizado, mas ainda dói. Mas ainda é capaz de ferir. Ainda é capaz de nos fazer perder o sentido. Ainda é. E aí? De que forma que a gente vai lidar com isso? Como, fazer para lidar com essas situações? São perguntas que nós devemos encontrar as respostas dentro de nós mesmos. Que nós devemos buscar de que maneira nós vamos trabalhar isso em nós. E estabelecer os limites que são necessários. Nós precisamos estabelecer limites nessas relações. Não é assim que a gente fala, às vezes vê uma criança fazendo malcriação, como é que a gente fala? Essa criança não tem limite, os pais não deram limite. Como se a gente conhecesse a história daquela família para dizer que os pais não deram limite. A gente não sabe como é que é. A gente não sabe. O que acontece naquela casa de fato? Às vezes os pais dão, mas a criança ela tem a incrível habilidade de ultrapassar todos os limites que os pais dão para ela. O pai coloca um limite, a criança dobra a aposta, o pai vai e bota outra, a criança vai por... É isso, gente. E quando vai ver, a criança já está saltando os limites de forma que ela podia ser campeã olímpica do salto com vara. De tanto que ela já conseguiu pular de limite, já bateu o recorde mundial de salto em altura. De tanto que ela já ultrapassou os limites. Mas isso, quando é criança, a gente ainda consegue impor até certo ponto. Mas e depois? Aí vem a adolescência. Que fase fantástica é a adolescência. Que maravilha é lidar com o adolescente. Como é maravilhoso. Hoje em dia, então, que eles estão cheios de informação. Não adianta mais dizer para eles assim, tem que fazer tal coisa. Por quê? Porque eu quero. Vai fazer porque eu estou mandando fazer. Eles têm 1 milhão de argumentos para te quebrar na ideia.
no fim das contas, eles vão te convencer a não fazer daquela forma. É terrível, gente. É uma nova geração. Mas ainda tem como se negociar esses limites, mesmo com essa galera. Ainda tem como se negociar esses limites. Depois, enquanto adulto, a coisa fica um pouco menos complicada. Não fica mais fácil, fica menos complicada. E a vida vai seguindo assim. Ainda assim, apesar disso tudo... É sério que já está acabando isso? Não pode. Eu me recuso, vou encerrar daqui a pouco sobre protesto. Porque eu não estou falando aqui há quase 1 hora, é impossível isso. Para mim, passou 5 minutos só, não falei nem 50%. Isso é um absurdo, esse relógio. E eu estou sem relógio hoje, eu não consigo nem conferir para ver se está certo. Mas, ainda assim, apesar disso tudo que eu falei aqui, viver em família ainda é fundamental. E ainda vale muito a pena. Essas descobertas e construções do dia a dia fazem a nossa vida valer muito a pena. Essas relações que nós estabelecemos fazem a nossa vida valer muito a pena. Porque no final de tudo, a gente pode rodar o mundo, ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Quando tudo parece que está dando errado, quando as coisas parecem que não tem solução, é para a nossa família que nós podemos voltar. Pode ser que eles não nos recebam como o pai do filho pródigo. Pode ser que eles nos deem um pouco mais de bronca. Vão falar um monte na nossa cabeça. Eu falei para não ir, eu falei para não fazer. Mas ainda assim vão abrir a porta e deixar a gente entrar. Ainda assim vão nos acolher. Mais uma vez eu repito, né, estou encerrando, mas sobre protestos, não pode. Eu quero muito agradecer, né, nessa noite a Deus que nos criou, que nos dá essas oportunidades de encontro e que nos colocou no lugar em que nós precisamos estar naquele momento, cercado das pessoas que nós precisamos estar cercados naquele momento também, que são as pessoas que vão, de fato, nos ensinar alguma coisa e aprender alguma coisa conosco. Quero agradecer a Jesus também por ser esse modelo e guia para as nossas vidas sempre. A espiritualidade maior, pela inspiração dessa noite, pela condução desse trabalho. Vocês podem ter certeza, gente, que se não fosse a espiritualidade, nada disso aqui seria possível. A minha vinda aqui não seria possível, a vinda de vocês aqui não seria possível, o funcionamento da casa não seria possível. Tudo acontece pelo amparo espiritual que nós temos sempre. Agradecer a direção da casa pelo convite mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui. E agradecer a cada um de vocês que tirou um tempo para vir aqui hoje. Que bom. Eu sei que o tempo hoje está convidativo para ficar em casa. Está um pouquinho mais frio. Há quanto tempo que a gente não sentia frio? Quanto tempo? Tenho certeza que muita gente não botou casaco aqui porque sentiu até o cheiro de mofo quando tirou do armário. Não dá para usar que os outros vão ficar espirrando lá. Porque tinha muito tempo que não usava um casaco. Mas que bom que a gente está aqui. Que bom que nós podemos, mais uma vez, ter a boa escolha de compartilharmos desse momento. E antes de encerrar, eu quero fazer um pedido, né? Que no momento em que vocês forem fazer aí a prece final, forem se concentrar para a prece, que vocês elevem também seus pensamentos para essas pessoas aqui de Rio das Ostras, vamos falar daqui, que nesses últimos 3 dias aí estão passando por complicações. De repente nós aqui, muitos de nós aqui, tem a sorte, tem o privilégio e a bênção de morar em lugares mais bem estruturados, que não sofreram com as chuvas. Mas tem muita gente aqui que está passando por necessidade nesse momento, que não tem uma boa casa para morar ou não mora numa rua que seja bem construída, que seja bem estruturada. Então que a gente também possa pedir a Deus que console essas pessoas de alguma forma, que elas possam alcançar o auxílio que elas tanto merecem e precisam. Que assim seja. Graças a Deus.